Bom dia, está começando mais um programa Viva Bem pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante sobre os erros que uma empresa pode cometer e o que pode gerar todo esse erro. Para falar sobre este assunto, convidamos o Carlos Felski, que é consultor empresarial, palestrante e escritor. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Paulo. É um prazer estar no seu programa. Que bom, prazer é nosso. Seja muito bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado pelo carinho que todos tiveram comigo aqui na emissora. Que bom. Muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente também. Olha só, eu vou começar mostrando aqui o cartaz da sua palestra, quanto dinheiro a sua empresa está deixando de ganhar. Na verdade, essa palestra você foca bastante no quanto um erro pode prejudicar uma empresa, né? Correto. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando vou visitar uma empresa, seja ela do ramo que for, do segmento que for, do porte que for. Eu pergunto para o empresário, quanto dinheiro a sua empresa está deixando de ganhar? O olhar é de perplexidade. Como assim, deixando de ganhar? Obviamente que todos sabem o quanto estão ganhando no final do mês. Soma as despesas, né? Tira o que entrou, o que saiu. Agora, o que se deixa de ganhar não é contabilizado. E por onde é que se deixa de ganhar? Nos retrabalhos, nos desperdícios, enfim. Há uma soma de erros, pequenas atitudes que fazem com que uma empresa perca muito dinheiro ao longo do dia, da semana, do mês e do ano. Geralmente atitudes, comportamentos, né, dos funcionários por estarem distraídos, por serem relapsos não serem tão comprometidos, ocasionam pequenos erros, consequentemente, eu sempre digo, pequenos erros e grandes prejuízos. Sim, porque na verdade quando não se pensa nesse erro, o prejuízo só é visto depois que realmente aquele erro já gerou um prejuízo enorme para essa empresa, ou não. Te pergunto isso, quando acontece um pequeno erro e o proprietário, a empresa como um todo, não avalia a consequência daquele erro, ele volta a acontecer? Aí que está o problema, Paloma. O que acontece? Obviamente que grandes prejuízos, né, aquele erro catastrófico, ele é muitas vezes corrigido com veemência, com funcionário. Mas o veneno está nos pequenos erros, no dia a dia. E eu digo, está na complacência dos empresários. A complacência dos empresários deixa um ambiente que eu chamo de cultivo ao erro. O que acontece, Paloma? Em uma equipe onde há uma liderança mais firme, uma liderança mais voltada ao comprometimento da equipe, aos resultados corretos, a tendência de você ter menos erros, obviamente que é grande. Agora, quando há uma gestão muito rédea solta, muito complacente, o que acaba acontecendo? Se eu trabalhar certo aqui todos os dias, no final do mês o meu vem. Ao lado tem um companheiro de trabalho que um dia acerta, um dia erra, um dia acerta, um dia erra, mas no final do mês o dele também vem. As pessoas começam a baixar o nível de comprometimento. Consequentemente, pequenos erros aqui e acolá geram grandes prejuízos. Como eu falei anteriormente, não é aquele prejuízo monstruoso, mas aqueles pequenos erros. Desde uma impressão desnecessária, a um atendimento telefônico equivocado, transferir uma ligação errada, chateia o cliente, são pequenas rupturas, pequenas ranhuras que muitas vezes vão do outro lado aborrecendo o cliente, você perde o cliente por uma soma de pequenos erros, ele se cansa daquela experiência negativa, vai para o concorrente e por ali vai, né? O nosso trabalho é conscientizar as equipes de trabalho para que mudem esta mentalidade. Porque, na verdade, não há possibilidade de ter uma fiscalização se não for modificada a mentalidade, né, Carlos? O que acontece em relação à fiscalização, Paloma? O que eu tenho dito assim? Cada profissional precisa ter a seguinte postura. Eu cuido das minhas atribuições. Aquilo que me é outorgado, eu faço com muito esmero, com muito zelo. E o que acontece? É muito complicado ter um empresário o tempo inteiro cuidando da sua equipe. Aquele ditado que diz, quando a onça não está, o mato é nosso. O diretor da empresa chega, todos têm um comportamento. Ele sai, o comportamento é outro. É essa mentalidade que nós procuramos alterar através desse trabalho de conscientização. A palestra Qual o Custo do Erro na Sua Empresa, ela provoca um forte impacto na consciência do funcionário.
fazendo ele entender que um comportamento, ao contrário disso tudo, né, de ser relapso, passa a ser atencioso, responsável, comprometido. Ele potencializa os seus resultados junto àquela organização, consequentemente, isso é visto, obviamente, se transforma em números, e isso reflete em resultados financeiros, em ascensão de carreira. As pessoas me perguntam, Carlos, como é que eu faço para ser promovido numa empresa? Essa é a pergunta clássica de coffee break. Como é que eu faço para ganhar um aumento de salário? A resposta é tão simples e tão óbvia e cabe a qualquer profissional. Trabalhe com muito esmero. Tudo que você vier a fazer, faça uma vez e certo. Não faça a segunda, não dê margem para retrabalho. Seja muito produtivo, né? Tenha um caráter íntegro. Que qualquer pessoa que tiver um caráter íntegro, uma postura de idoneidade no seu ambiente de trabalho, for correto e for altamente produtivo, não tem como não crescer. É o segredo, é o básico, né? É o básico. É muito aquela coisa de vestir a camisa, né, da empresa. Ser comprometido. Porque, na verdade, a empresa acaba sendo o segundo lar da pessoa. E aquilo ali tem que ser para ela um prazer tão grande como é para o dono, como é para o gerente, como é para o chefe dela, para que eles cresçam juntos. Com certeza. Porque o lucro vai vir junto, né, se pensar. Sim, sem dúvida alguma. Eu faço uma pergunta muito interessante na ministração. Mais ou menos 1 hora de ministração, 1 hora e pouquinho, eu interrompo a ministração, chamo alguém da plateia e faço a seguinte pergunta. Aí é um dos pontos mais marcantes dessa palestra, onde eu corrijo uma distorção que há na mente de todos os funcionários. Eu estou no mercado há mais de 13 anos de trabalho e há 13 anos que eu faço essa pergunta e a resposta vem sempre a mesma. Interrompido a palestra, chamo alguém da plateia, pergunto seu nome por gentileza. Meu nome é Wagner. Wagner, muito bem, me fale o nome da pessoa para quem que você trabalha aqui nesta empresa. Muito bem, eu trabalho aqui para a dona Suzy. Muito bem, seu Wagner. Quando você recebe o seu pagamento, só por curiosidade, você está levando para casa da dona Suzy todo mês? Aí ele me olha assustado. Como assim? Você falou que você trabalha para ela, você deve levar o seu pagamento para a casa dela? Você está levando o seu pagamento para onde? Para minha casa. Então vai me desculpar, seu Wagner, você trabalha para você, não para ela. Né? E isso provoca algumas risadas na plateia. Bom, eu digo o seguinte, já que você trabalha para você, quantos reais você investiu na compra de equipamentos? Né? Vamos citar o exemplo aqui da emissora, todas essas câmeras, né? Toda essa estrutura, não comprou nada. Mas você usa toda essa estrutura para ganhar o seu dinheiro no final do mês. Você leva o seu salário para a sua casa, você trabalha com ele, não para ele, com ela, não para ela. E isso a ficha começa a cair. E passa a haver uma valorização desse equipamento. Aí eu vou adiante na conversa e todos da plateia prestam muita atenção, eu solicito que todos foquem nisto. Wagner, já que você trabalha para você, não investiu nada, usa toda essa estrutura para ganhar o seu dinheiro, mais uma perguntinha, você ajuda no final do mês com, sei lá, uma contribuição para a energia elétrica, por causa do ar-condicionado, o diesel do carro, do caminhão? Não ajudo com nada. Então, as contas estão pagas, você liga o interruptor, a luz está paga, o telefone está pago, quer dizer, a empresa paga todas as contas. E, para finalizar, se a empresa sofre alguma inadimplência, né? Se algum cliente não paga um título ou volta um cheque, você sofre o impacto nessa inadimplência? Não. Pois é, o seu vem limpinho no final do mês. Existe alguém administrando isso. Então, essa valorização por parte dos trabalhadores torna-os muito mais eficientes, muito mais comprometidos com a empresa, porém consigo mesmo. Agora, é uma tendência não, porque tendência a gente usa para uma coisa boa, vamos falar num outro sentido. É natural que a pessoa acabe desvalorizando esse processo com o passar dos anos, muito tempo na mesma empresa, vai perdendo um pouco o estímulo. Não tem que ser um jogo casado aí, Carlos, no sentido de que também o chefe faça aquela injeção de ânimo para que este funcionário trabalhe em prol também da sua empresa, como se fosse dela? Com certeza. O que acontece? Muitos empresários, quando não se atêm à necessidade de treinar os seus funcionários, acaba gerando um clima de apatia. O que acontece hoje nos ambientes corporativos? Por incrível que pareça, James Hunter provou isso no livro Monge Executivo. Pesquisas feitas mundialmente apontam que o salário está em 4º critério para manter alguém numa empresa.
Todo mundo fala do salário, mas, na verdade, o que acontece? O salário está em quarto lugar. Se você trabalha num ambiente que até você ganha bem, mas você é tratada com austeridade pela tua liderança, você é tratado até com certo desdém pelos teus líderes, você ali só é um número, né? Você é tratado com aspereza. E alguém te oferece uma oportunidade de trabalho num ambiente muito mais acolhedor, onde a tua liderança te trata com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. Você é constantemente motivado através de treinamentos, palestras, orientações, cursos. Você é envolvida no processo, você não é só mais uma ali. As pessoas optam por ganhar menos, isso é uma pesquisa não só que eu tenho como experiência, a literatura prova isso e o mercado mostra isso. Criar um ambiente acolhedor. E para isso é necessário lapidar a mente de todos os funcionários, para que não só o empresário crie esse ambiente, mas a inserção de um novo membro na equipe deve ser feita de forma acolhedora. E como a gente consegue promover isso? Através de treinamentos, né? De uma consultoria de gestão, onde a gente prepara. Todo o meu trabalho é voltado em gestão humana. Todo o meu trabalho, desde clínicas, escritórios de contabilidade, indústrias, eu trabalho para empresas de pequeno, médio e grande porte. Indústrias têxteis, metalúrgicas, eu tenho clientes dos mais diferentes ramos de mercado e o objetivo desse trabalho é sempre esse, é fazer com que as pessoas se tornem cada vez melhores, extrair do ser humano o seu melhor potencial, desenvolver o ser humano, desenvolver o lado bom dele. Perfeito. E quando a empresa acaba valorizando o ser humano, a chance de dar certo é muito maior, né? A cada dia mais a gente vê essa frequência de que a empresa está investindo no ser humano, está investindo naquele profissional, mas também no seu lado humano, não só como um robozinho que vai lá trabalhar e produzir. É essa mentalidade que também tem que mudar a cada dia mais, né? Eu digo assim, Paloma, máquinas e equipamentos a gente compra, não é? Não é difícil comprar, né? Você pega aí um crédito com um banco, uma instituição financeira ou até quem tem aporte de capital, compra máquinas, enfim, elas estão disponíveis a todo e qualquer um. Verdade. Agora, pessoas de valor, né? Pessoas lapidadas. Ao empresário me fala assim, não me aparece ninguém bom aqui para trabalhar, adquirido, você tem que lapidar. Eu parto do seguinte princípio, Paloma, todas as pessoas são boas. Há uma minoria, mas uma minoria que são realmente, que eu costumo brincar da pá virada. São do time do contra. Né? Mas é uma minoria. A maioria são boas. Mas essa maioria que são boas, elas, na grande maioria, elas estão incrustadas de maus pensamentos que não são dela. Foi incrustado, foi colocado, ela foi contaminada. Quando você começa a fazer um treinamento desse, essa palestra Qual o Custo do Erro na sua empresa, ela é de muita sensibilização. Ela não motiva, ela conscientiza, mais do que motivar, ela conscientiza. E a própria pessoa vai tirando, né, esses pensamentos negativos incrustados, ela vai se limpando, ela vai abrindo a mente dela e buscando o seu desenvolvimento e o melhor. Então, a partir do princípio que a maioria das pessoas são boas e uma minoria é ruim, com certeza todo o investimento feito a essas pessoas por esses empresários vale muito a pena. Com certeza. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que nos assiste, não sai daí, já já estamos de volta.